Excelentíssimo senhor presidente, colegas membros da mesa diretora, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Nos últimos dias, todos pudemos observar a discussão acerca de um projeto de lei protocolado pelo vereador Ronaldo Rosa, que faz referência ao monumento da Caravela, aqui em Passo Fundo. Diversas foram as manifestações a favor e contra a retirada. Creio que seria oportuno, nesse momento, salientar alguns fatos que penso ser de fundamental importância para que nós possamos chegar a uma conclusão, vereador Ronaldo, desse assunto, e uma conclusão positiva para a cidade de Passo Fundo. É indiscutível que a presença portuguesa em nosso país teve uma relevância fundamental. Sabemos que são poucos os brasileiros que valorizam a nossa história. Todavia, é oportuno informar que a instalação do monumento, tal qual o próprio ex-vereador Edson Nunes, há momentos atrás nessa tribuna informou, faz parte de um contexto histórico e que Passo Fundo está integrado neste contexto histórico. Para aqueles que não sabem, a civilização portuguesa nos trópicos partiu de uma decisão política da coroa portuguesa de aventurar-se para esses lados, colocando aqui uma nova civilização. Civilização essa que não surgiu do dia para a noite, pelo contrário, foi um processo lento, custoso e que levou a duros sacrifícios ao estabelecimento de um dos maiores países no globo, nação brasileira. Prós e contras com sacrifícios, fatos negativos, enfim, uma civilização não se coloca nos trópicos apenas com um mar de rosas. Tivemos, é claro, fatos negativos, mas com custos e sacrifícios tivemos hoje a nação brasileira. A partir de uma decisão política que em 1500, saindo de Portugal, chegou na Bahia, mas que deu na Bahia apenas o primeiro passo desta civilização. A civilização e o processo de colonização prosseguiu ao longo dos séculos, principalmente depois também com decisões políticas que partiram da coroa portuguesa, por meio das bandeiras, bandeiras que eram lideradas por homens valorosos, que abriram com coragem, com o facão, com as tropiadas e com as mulas, todo um caminho para a civilização da América Latina. E é muito importante salientar que toda essa história que começou com a decisão política, e diríamos já, de Henrique o Navegador, o pai da navegação portuguesa, no século XIV, e que depois, com Pedro Álvares Cabral, em 1500, chega aqui nos trópicos, foi ter, é claro, não diria um final, mas um capítulo ainda a mais, no município que hoje é Passo Fundo. Talvez nós não saibamos, e é oportuno agora aproveitarmos a oportunidade concedida nesse ano pela parceria até do Poder Público Municipal e do Instituto Histórico, que muito bem há dias atrás o vereador Alex fez a inauguração em nome da Câmara, mais ou menos acho que uns 15 dias, não, vereador? Que possibilita que nós estudemos de modo institucional a história do município de Passo Fundo. É até fora de contexto nós falarmos da história de Passo Fundo sem observarmos a história portuguesa. Pois todas essas bandeiras que saíram ao longo dos séculos do centro-oeste brasileiro para o sul e que tiveram em uma zona de conflito, principalmente aqui na nossa região, entre o mato castelhano e o mato português, a confluência de duas civilizações, a civilização castelhana e a civilização portuguesa, teve como ponto de passagem Passo Fundo. Local aqui, por causa do rio, as tropas paravam, os tropeiros descansavam, e que se não fossem essas tropiadas, nós não teríamos a cidade de Passo Fundo, não teríamos esse parlamento, não teríamos essas famílias que hoje aqui existem. E foram diversas as famílias, diversos sobrenomes portugueses, São Limas, São Santos, Azevedos, Guimarães, Reis,
E tantos outros. É claro que nós temos aqui a civilização italiana, a colonização alemã, mas nem se compara com a civilização portuguesa que nós temos em nossa cidade. É até oportuno salientar que Passo Fundo não é Marau, Passo Fundo não é Gramado, Passo Fundo não é Antônio Prado. Passo Fundo tem, pela sua característica, um traço eminentemente português, mais dado ao comércio e aos serviços que à indústria. É característica do Passo Fundense ter esse traço português. É só irmos a algumas cidades do norte de Portugal que nós veremos as semelhanças de Passo Fundo com algumas cidades portuguesas. E, desse modo, quando da comemoração dos 500 anos, o então vereador Edson Nunes propôs, num projeto de lei, que nós considerássemos a importância do plano político português no desenvolvimento do nosso país e que tem Passo Fundo também como parte dessa história, homenageando essa história com um monumento. E à época, não foi decidido pela Câmara de Vereadores qual monumento seria instalado. A Câmara apenas fez a autorização para a instalação de um monumento, para homenagear os portugueses, que se relacionam com a história de Passo Fundo. Negar a relação dos portugueses com Passo Fundo é negar ou desconhecer a história de nossa cidade. E lamento muito que dias atrás li uma coluna de notícia em nossa cidade, uma colunista falando que o monumento é inútil. Com todo respeito, é desconhecer a importância dos portugueses e rir da nossa história. Uma história que teve Cabo Neves, Joaquim Fagundes dos Reis e tantos outros valorosos homens que mancharam por diversas vezes o chão desse solo com sangue nas diversas revoluções que nós tivemos no nosso estado. Então nós não podemos faltar com respeito à história dos portugueses e, principalmente, devemos perceber que quando a Câmara de Vereadores se propôs a homenagear os portugueses, a questão que se suscitou ao Poder Executivo na época foi: qual a melhor forma de homenagear os portugueses? É óbvio que nós não temos mar aqui em Passo Fundo, ninguém é cego. A questão é, como homenagearíamos os portugueses? Qual é o símbolo de Portugal? Não são as navegações? É claro que é necessário um esforço e uma sensibilidade que aqueles que não são dados à cultura e à história, aos brutos, não conseguem fazer a ligação entre uma caravela que simboliza a história de Portugal e a colonização da nossa cidade, Passo Fundo. Se nós colocássemos talvez aqui uma carroça e tropeiros ali na praça, diríamos, mas para quê? Não entendo, os portugueses não foram assim tão tropeiros. Então nós precisamos fazer esse esforço de compreender a história, homenageando principalmente as famílias que hoje ainda nós temos diversos representantes, como falei, nos Lima, nos Souza, nos Santos, nos Gonçalves, e utilizando principalmente agora que nós temos um Instituto Histórico fundado, para que nós possamos cada vez mais consolidar a nossa história. Por isso, vereador Ronaldo, que eu pediria que nós discutíssemos mais o assunto, quem sabe numa forma de reformarmos, revitalizarmos aquele monumento, já que o município investiu na época, e a retirada talvez, além de dar um gasto maior, irá desprestigiar a história da nossa cidade, que hoje está consolidada com aquele monumento. Mal cuidado, mas não podemos esquecer, consolidada. Muito obrigado.